Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que mais fala de FIIs e melhor explica sobre eles. E de tão bem que eu falo sobre FIIs aqui, vocês me perguntam muito sobre eles. Eu sinto que eu acho que ainda dá pra gente conversar muito mais sobre isso. Então, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês mais me fazem, que é: quantos FIIs tem que ter na carteira? Quais tipos de FIIs tem que ter? E qual a porcentagem que eles devem ter na sua carteira? Qual porcentagem eles têm que ocupar na tua carteira? Então vem comigo, bora enriquecer! Bom, para começar, eu vou te desapontar um pouquinho. Não existe uma resposta certa, não tem uma resposta exata para isso. Não dá para falar que ter 8 filhos. Não dá pra falar que ter 8 FIIs é muito melhor do que você ter 15 FIIs. Porém, tem algumas coisas aí que você pode pensar para tomar essa decisão para te ajudar. Uma primeira coisa que você tem que analisar é quantos % dos FIIs vão ocupar a tua carteira. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de 100 mil reais, mas apenas R$1.000 você vai ter investido em FIIs, não precisa ter mais do que 1 ou 2 tipos desse FII, porque a porcentagem é muito pequena. Então, quanto maior a tua exposição em FIIs na tua carteira, mais FIIs você vai ter que ter dentro da sua carteira, entendeu, né? Se você tem 100 mil reais e você quer colocar 90 mil reais em FIIs, você vai ter que ter muito mais FIIs para isso, entendeu? Essa porcentagem de quantos FIIs vão ter na tua carteira é extremamente pessoal, tá? Não cai nessa aí de que fulaninho tem tanto, ciclaninho, não. É uma coisa tua, é o quanto você se sente bem e tranquilo. A minha carteira hoje, ela tá em 30% em FIIs, 30% em renda fixa e 40% em ações. E hoje eu tenho 8 FIIs na minha carteira e 15 ações. E pra mim tá tranquilo, eu gosto assim e eu fico tranquila assim porque eu consigo dar atenção a todos eles. Enquanto nas ações você tem que diversificar lá em 10 ações, né? É o que muita gente diz que é o mínimo. Nos FIIs é muito difícil dizer qual é o mínimo, que valor é esse. Porque a própria característica do FII já nos mostra isso, né? Tem fundo que tem mais de 20 imóveis com mais de 100 inquilinos, então já tem uma diversificação gigantesca, enorme dentro desse próprio fundo, diferente de uma ação que você tem apenas uma empresa que no final toda a operação dela vai gerar um lucro, uma dívida e não vai ser extremamente diversificada. No FII, claro, a gente tem FIIs com baixíssima diversificação, né? Os mono, mas aí também você tem que analisar, eles fazem parte da tua carteira? Faz sentido ter isso na tua carteira ou não? Porém, isso não é um motivo para você deixar tudo em um só FII, né? Com vários imóveis. Você não pode ter um multi, por exemplo, e dizer, tá tranquilo, tem um só e tal, ok. Você pode criar uma estratégia dentro da tua carteira. Então, por exemplo, pensa lá em deixar uma parte da tua carteira em um FII que já tá mais estabelecido, tá? E uma outra parte em um FII que ainda é pouco conhecido, que tem uma vacância um pouco maior e tem uma possibilidade de crescer e trazer mais retorno para você. Então, claro, isso seguindo aí o teu relatório, isso você olhando os relatórios falando, olha, esse prédio aqui tá com uma vacância de 3%, ele é ótimo, tá super bem estabelecido, ok. Mas esse aqui tá com uma vacância de 10, 15%, porém, ele já está em negociação com tal e tal coisa, e ele tem mais outros fundos, ele tem mais outros imóveis que está comprando. Então aí você tem que analisar o que faz sentido aí para tua carteira, né? O que te deixa tranquilo de novo. Bom, o que não é recomendado você fazer é, por exemplo, pegar um FII, monoimóvel, monoinquilino e ficar apenas com esse tipo de FII na tua carteira. O XPCM é um belo exemplo disso, eu já falei dele aqui em um outro vídeo, tá? De uma hora para outra, a Petrobras pegou e falou tchau, tchau, não vou mais ser seu locatário, vou sair daqui e adeus. E por isso o FII acabou despencando mais de 50% em uma semana. Isso é uma coisa muito complicada, claro. Foi de uma hora para outra sim, mas o fundo já vinha dando alguns indícios que a coisa já não estava das melhores, que a relação já tinha dado umas complicações aí, uns auê antes, entende? Então, fique sempre atento. Então, se você tiver um FII monoimóvel, monoinquilino, eu recomendo que você tenha uma posição muito pequena dele dentro da tua carteira, já que o risco dele é muito maior perante os outros FIIs aí, tá bom? Do outro lado, você pode criar uma posição maior com um FII multi, que é bem diversificado, porque ele vai trazer uma maior segurança aí para tua carteira. Tem que saber outra coisa também, normalmente os FIIs multi,
eles são um pouco mais caros, tá? Eles têm uma cota patrimonial mais elevada e o retorno dele sobre os dividendos, o dividend yield, é um pouco menor. Então tem que saber, tem que pesar isso aí na tua carteira antes de novo, tá? Nos FIIs eu não vejo tanto problema em ter muitos ativos quanto nas ações, porque eles são bem mais fáceis de você acompanhar. Então com pouco tempo, no seu mês mesmo, você consegue ver lá como que tá a tua carteira indo. Então vamos falar aqui de números, tá bom? Vamos ir pra parte um pouquinho mais prática, já que assim fica tudo mais fácil. Se os FIIs representam 10% da tua carteira, então você deve ter algo em torno de 5 a 7 FIIs. 20% da tua carteira, então você deve ter em torno de 7 a 12 FIIs. E 30% da tua carteira você deve ter em torno de 12 a 15 FIIs. Isso aqui, de novo, não é uma regra, não é uma indicação, como eu te disse, e vai depender dos tipos de FII que você tem, que você está disposto a ter na tua carteira, tá? Vai ficar um pouco complicado se você quiser ter, por exemplo, 20% de FIIs mono, como eu já falei isso antes. Tá? Aí você tem que ter um motivo muito bom para isso. Se você tem muitos multi, ok, é legal você diversificar, tá? Mas você não precisa se preocupar tanto como se você tivesse mono. Outra coisa, tenha muito cuidado com os FIIs da mesma categoria. Por quê? Todos os FIIs, eles sofreram muito durante a crise aí de 2014 e 2015. Mas os que mais foram afetados foram os escritório e logística. Muita coisa acabou fechando, muita coisa acabou realmente indo à falência. Então, se você tem uma carteira apenas deles, você pode ter problema sim. Mesma coisa com os shoppings. Aqui no Brasil eles ainda não são bastante lucrativos e crescem bem, tá? Mas nos Estados Unidos eles têm decaído bastante. Virou uma crise muito grande graças à internet que tirou a necessidade das pessoas irem a shoppings. Fora que aqui no Brasil, falando dos FIIs, eles têm uma grande ocupação de manutenção mensal aí no teu FII de shopping. Eles realmente têm um valor muito grande, muito maior do que num escritório, tá? Shopping precisa de mais coisa, precisa se manter melhor do que um escritório. Então, também analise isso. A gente tem que analisar o que está acontecendo no outro lado do mundo, né? Se nos Estados Unidos está diminuindo o shopping, será que é uma tendência no Brasil ou não? Provavelmente que seja, né? Os fundos de agência bancária também podem sofrer com isso, já que existe a tendência da digitalização das contas. Então, por enquanto, não existem dados que indiquem aí que isso é real. Não, os bancos não estão falindo, os bancos não estão fechando porque existem agências digitais, tá? Já que o número de agências físicas também tem se mantido estável. Porém, há uma possibilidade. É uma possibilidade que não que o banco vai se extinguir, mas que diminui bastante aí as suas agências físicas, né? Além disso, esses FIIs, eles escondem um outro risco, que é só de ser um único inquilino com um monte de imóveis, como já aconteceu isso aí em vários outros bancos. Ou seja, uma rede aí de bancos vai lá e aluga vários imóveis e ele, um mono inquilino, tendo multi-imóveis, extremamente perigoso, né? Porque se o cara pega e fala, tchau, não quero mais, você vai ficar com um monte de pepino nas suas mãos. Então, de uma hora para outra, os bancos têm muito poder, sim, sobre o contrato desses FIIs, eles podem inventar alguma coisa, podem querer diminuir os custos e quem vai sair perdendo é você e o fundo. Por isso, cuidado com FII de tijolo do mesmo tipo. E uma última dica é não diversifique só por diversificar. Isso não vale só para os FIIs, mas para as ações e renda fixa também. Não vale a pena você comprar um FII que você acha ruim só para ter mais FIIs na tua carteira, tá? Isso é a pior coisa que você pode fazer. Só inclua um FII na tua carteira se você realmente acredita que ele tem bons fundamentos e ele faz sentido aí para você e para sua vida. Como eu disse, hoje a gente tem muitos tipos de FIIs, a gente tem vários riscos diferentes dentro dos FIIs e várias diversificações diferentes. Então, se você entender quais são esses riscos, se você conseguir enxergar o futuro dos FIIs ou daquele nicho lá, daquele setor que você está comprando, você vai conseguir fazer melhores decisões, vai ter decisões mais acertadas. Então, se você gostou desse vídeo, please, se inscreva neste canal, porque só você se inscrevendo eu vou conseguir fazer mais vídeos sobre FIIs. Então você se inscrevendo e falando, Júlia, eu gostei do vídeo, fala mais sobre FIIs, eu vou conseguir entender isso e fazer mais. Senão eu tenho leves receios que eu vou voltar a falar sobre Tesouro Direto. Não sei, acredito que eu vou fazer uma comparação de Tesouro Direto e CDB e poupança. Se você não comentar e não se inscrever no meu canal, já! Beijos, até mais!